Amém. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Eduardo. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Betânia, você falou algo? Olha, e a responsabilidade é grande, viu? Porque quanta coisa. Olha, que bom, né? Que bom. E interessante, né, que na igreja de Jesus, nós temos assim o grande privilégio, né, de ter homens e mulheres bem encaixados, né? E quando a gente vê um estudo assim com as mulheres participativas e homens também participativos, isso mostra o trabalho de Deus, né? A estatística mostra que quase 73%, né, das religiões as mulheres são muito mais ativas do que os homens, né? Na Igreja de Jesus, os homens são praticamente obrigados a estarem muito ativos, né? Deus sabe o que pede, mas as mulheres sempre muito participativas. Isso é muito bom. Eu só espero, né, Betânia, que elas falem como você fala, porque a gente vai ganhar muito quando, se todas as mulheres falarem, a gente vai ficar muito contente. Então puxa aí a corda, né, e chama as mulheres para falar também. Bom, mas a gente falou a semana passada, né, foi a lição número 21, sobre missões, né, sobre missões. Estamos no livro de Atos, né, capítulo 13 e 14. Fizemos uma introdução desses dois capítulos que muitas pessoas chamam da primeira viagem missionária. E é claro, irmãos, que eu não estou aqui para colocar defeito ou para criticar qualquer tipo de ensino do livro de Atos. Ao contrário, a gente sempre estuda muito o livro de Atos. Eu acredito que é um dos livros mais estudados, né, tirando os evangelhos. É um livro muito estudado pela igreja. É dele, do livro de Atos, que nós tiramos o espelho daquilo que devemos seguir como cristãos. Eu tenho certeza que quando a gente abre o livro de Atos, é impossível não fazer comparação, né, da igreja que vivemos hoje, da igreja que Jesus fundou, né, e que os apóstolos preservaram nas suas doutrinas. E isso é muito importante. Atos, ele mostra o trabalho de Jesus que continua. Agora com uma boa equipe, que somos nós, e com uma grande ferramenta e instrumento, que é o Espírito Santo. Mas todas as vezes que eu estudava Atos, eu sempre ficava procurando os mapas, né, para ver as viagens missionárias, para onde Paulo ia, o que ele fazia, depois quando ele retornava. E é claro, tem muita estratégia de Deus ali através de Paulo, Barnabé e tantos outros. E até mesmo quando as pessoas não se propunham a expandir o evangelho, vinha uma perseguição que forçava eles a fazer. Mas especialmente no capítulo 13 e 14, nessa forma como a gente está deliberando, né, os textos de Atos, eu fiquei pensando em algo. Às vezes, quando a gente coloca as viagens missionárias de Paulo, ou quando a gente fala ou usa a palavra missões, parece que às vezes a gente fica distante disso. Parece que não é para nós. E a gente, estudando Atos para os nossos dias, nós precisamos trazer o máximo que pudermos a intenção de Cristo no livro de Atos. Atos registra a intenção de Jesus, ele trabalhando muito com o Espírito Santo, com os apóstolos, com os diáconos, com cada discípulo. A gente vê esse trabalho fantástico do Senhor Jesus na sua estratégia para algo que às vezes nos deixa escapar
quando a gente lê o livro de Atos e permite que algumas palavras fiquem longe de nós. Então, nós criamos, e isso é uma tendência humana, criar paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são as verdades que nós construímos, que necessariamente não são verdade, mas que termina bloqueando a gente para uma verdade ou para uma realidade. Então, quando nós podemos enxergar que a viagem missionária ou um missionário é alguém separado especialmente, e se a gente enxergar só isso, nós não vamos nos ver como alguém que também tem uma missão. Nós enxergamos no começo do capítulo 13 de Atos, na semana passada, que a igreja na Macedônia estava crescendo tanto, e tinham tantos homens e tantas mulheres e tantas pessoas boas, que ao invés de eles ficarem festejando, olha como nós conseguimos reunir tanta gente boa, aí o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fala, olha, não quero essa reunião aí não. Está muito boa, mas tem gente demais, né? Usando na nossa linguagem popular. Então vamos pegar aí Paulo e Barnabé e manda esses homens para o mundo. Já tem gente demais aí. E essa visão é uma visão de Cristo. E os homens que escreveram na nossa Bíblia, bem organizada, com capítulos e versículos e títulos e subtítulos, os homens que colocaram alguns temas, alguns títulos que necessariamente não foram colocados pelos escritores. Quando Lucas escreveu Atos, ele não colocou lá viagem missionária. Ele simplesmente disse das pessoas que Deus separava para trabalhos específicos. Mas Lucas se refere e tinha como intenção, inspirado pelo Espírito Santo, que todos nós vivêssemos uma vida de missões. Que a vida da igreja, que a vida de cada cristão não seja uma vida monótona, nem uma vida tão cheia de rotinas do mundo secular, do trabalho, da faculdade, da escola, das diversões, que a gente se esqueça do porquê fomos chamados. Viver a vida cristã muitas vezes tem sido um espaço aberto ou um espaço reservado na nossa agenda e não uma forma de viver. E eu gostaria que a gente começasse a ver estas viagens ditas missionárias um pouco diferente. Que tal nós entrarmos no mesmo espírito de Lucas, sem titularidade, sem capítulos e versículos numerados, e a gente comece a prestar atenção na vida cotidiana da igreja. Algumas pessoas não tinham sua residência fixa, como Paulo, por exemplo, como Barnabé, por exemplo, e João Marcos, que esteve junto com eles. Porque não era para que eles tivessem. Pelo menos Paulo, sozinho, não tinha família para arrastar com ele, pelo menos a Bíblia não fala. João Marcos ainda jovem, mas a rotina da igreja, na verdade, era o reino de Deus. Então hoje eu gostaria muito que a gente não olhasse apenas para uma viagem missionária de Paulo, a primeira, mas que nós olhássemos para o capítulo 13 e 14 do livro de Atos como a vida de quem vive o reino de Deus em primeiro lugar. Que a gente comece a enxergar a igreja não com as suas rotinas de reuniões, de culto aos domingos, de reunião de oração nas quartas ou das nossas lives. Que a gente comece a olhar para a igreja viva, como é a igreja, ou como deve ser a igreja, como devem ser os cristãos no dia após dia, imersos, envolvidos totalmente no reino de Deus. Fazendo o que tiverem que fazer na escola, na faculdade, no trabalho, mas com o objetivo de tornar o reino de Deus primeiro na sua vida e lutar por sua justiça. E é isso que nós vamos ver agora. Se Paulo e Barnabé saíram especialmente, era provavelmente para
mostrar para todo mundo como deve ser a nossa vida. E não se esqueçam que, muito embora Paulo e Barnabé e João Marcos saíssem de onde eles estavam, de Antioquia, e começaram a ir para Icônio, Listra e tantas cidades, mas não se esqueça que cada cidade tinha cristãos, tinham igrejas. E Paulo nada mais foi do que alguém para incentivar aquela igreja local a se transformar numa igreja viva e atuante. Uma igreja que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então vamos, pelo menos hoje, tirar das nossas cabeças os missionários. Vamos tentar colocar à parte os missionários e as viagens para outras cidades. E vamos nos concentrar no que acontecia quando esses homens chegavam, que batizavam pessoas e a igreja ia se formando e como ela vivia no dia a dia. Que essa seja a visão nossa, para a nossa vida também. Para que a gente não caia no erro de estar tão envolvido, né, na nossa rotina, nos nossos projetos de vida, que a gente esqueça de qual é a nossa missão. E não se esqueça, nossa vida pessoal tem objetivos, traçamos até metas, mas a missão da qual fomos convocados é o reino de Deus em primeiro lugar. Para iniciarmos, irmãos, eu quero que vocês abram comigo o Evangelho de Lucas. Hoje não vamos começar por Atos, vamos começar pelo Evangelho de Lucas, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. E como Jesus continua atuante, o que nós enxergamos no livro de Atos nada mais é do que a prática viva do que Jesus ensinou para os seus seguidores. E no capítulo 9 de Lucas, diz o seguinte no versículo 23. Jesus fazendo a multiplicação dos pães e peixes, Pedro confessando, né, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas aqui em Lucas 9, 23 diz assim: dizia a todos, Jesus. É claro que Jesus olhou para trás e viu a multidão que estava seguindo ele. Então ele vira para essa multidão e diz assim: se alguém quer vir, quer continuar, na verdade essa é a palavra-chave aqui, né? Escondida, né, pela tradução, mas ela está presente aqui. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia e siga. Jesus chama aqui para que a gente comece a negar a si mesmo. Em outras palavras, cuidado para você não viver tanto a sua vida que esqueça de viver a vida da igreja, a vida de Cristo. Foi por isso que nós vimos lá no capítulo anterior de Atos que nós estudamos que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque era a vida que eles estavam vivendo era igual à vida de Cristo, em tudo, no amor, na comunhão, na confiança em Deus, no zelo, sabe? E isso mexeu com as pessoas. E esse chamado de Jesus aqui para que as pessoas se negassem a si mesmos, mas não é uma vez só. Quando se batiza. Não é quando você conhece e fica vislumbrado com o Evangelho de Jesus, ou quando você recebe o abraço da igreja após o seu batismo, ou quando você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, mas é no dia a dia. E talvez falte isso para os cristãos hoje, que as nossas vidas sejam realmente transformadas, que a gente realmente viva a vida de missões. Que não sejam somente os missionários ou missionárias, que nem sejam somente aqueles que mudam de cidade para cidade, mas que a rotina da nossa vida seja falar de Jesus para as pessoas. E tudo que a gente enxergar, que a gente vir agora no capítulo 13 e 14 do livro de Atos, que mostre como deve ser a nossa vida, né? E eu separei aqui, irmãos, algumas coisas muito especiais que a gente vai ver hoje na leitura nesses 2 capítulos, tá certo? Então, como é a vida de quem vive o reino de Deus em primeiro lugar?
tá certo? No dia a dia. Bom, nós vamos encontrar no dia a dia o quê? Nós vamos encontrar, se nós estivermos vivendo o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o que vem pelo caminho? E nós temos que estar preparados. Porque se essas coisas não aparecem no seu dia a dia, não é? Se elas não aparecem, não tem alguém com o microfone aberto aí. Tá uma chiadeira aqui. Então, se a gente não está enfrentando essas coisas no dia a dia, talvez você esteja envolvido demais nas coisas deste mundo. Não é para abandonarmos as coisas do mundo, nós temos nossas obrigações. Mas a missão de vida é a igreja. É o que Jesus deixou para que a gente fale dele. Do jeito como sabemos, usando os dons que cada um podem usar. Mas a vida de quem vive o reino de Deus em primeiro lugar vai encontrar pelo caminho falsos profetas. E nós vamos ver aqui a igreja alertada por Paulo e Barnabé de Elimas, o mágico, porque é assim que se traduzia o nome dele. Então vamos encontrar falsos profetas. E quem são os falsos profetas? São pessoas que falam coisas que não é o que a Bíblia diz. Fiquem atentos. Toda vez que você se manifestar como cristão, você vai perceber pessoas falando o contrário. Então, aprenda a defender não somente a Bíblia, mas ajude algumas pessoas a se proteger. Porque nós vamos ver aqui Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, talvez a Bíblia citou que Sérgio aqui era um homem inteligente. Não é porque talvez ele fosse inteligente mesmo, mas o texto aqui mostra claramente que ele correu para Paulo para dizer o que Elimas, o mágico, estava tentando pregar. Não é? Ele sabia procurar a pessoa certa. Né? E aqui você vê Paulo e Barnabé defendendo e protegendo alguém contra as mentiras dos falsos profetas. Nós vamos encontrar aqui oportunidade para fazermos discursos, para a gente responder à pergunta das pessoas. Porque Paulo fez discurso aqui nesse livro. Paulo e Barnabé e a igreja enfrentavam inveja. Basta você começar a pregar o evangelho, basta você começar a viver sua vida cristã, basta você começar a chamar as pessoas que a inveja vai aparecer. E muitas vezes vai aparecer dentro de casa mesmo. Algumas famílias que talvez ainda não estejam na fé, pode estar morrendo de ciúmes por você estar tão envolvido na igreja. E quantos de nós já enfrentamos isso ou pode estar enfrentando? E as pessoas têm ciúme, sim, da vida da igreja. Quando os cristãos estão unidos, parece até que eles nos acusam dizendo que a gente prefere as pessoas da igreja do que a própria família. Então, é isso que nós vamos enfrentar também. Vamos enfrentar perseguições como eles foram perseguidos. Aqui nesse texto que vamos ler, os judeus tão enciumados pelos resultados da pregação da igreja, junto com Paulo e Barnabé, que eles foram e influenciaram as mulheres poderosas, influentes da sociedade judaica e da sociedade gentílica naquela região, que essas mulheres terminavam financiando para expulsar esses homens de lá. Não é? Tanto que Paulo sacudiu o pó, a poeira daquela cidade, como um sinal muito importante de que aquela terra tinha negado Jesus Cristo. Aquela coisa de Paulo sacudir a poeira do pó era um sinal muito claro, tá certo? Cidades que não escolhem Jesus, comunidades que não escolhem Jesus, já não o merecem por natureza, mas são as cidades que preferiram ser malditas. E o texto aqui todo, até no discurso de Paulo, diz que algumas pessoas preferiram a maldição do que a própria salvação. É isso que vamos enfrentar no nosso dia a dia. Mas o importante é que quando os judeus recusavam naquela cidade, mas os gentios estavam aceitando. E então a igreja se regozijava com quem aceitava. Não ficava triste nem abatida pelos que recusavam. Mas nós vamos ver aqui que se não tem quem se une a você na igreja,
tem aqueles que se unem. Então nós devemos aproveitar estas pessoas e comemorar com elas a vitória delas terem aceitado o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14, os sinais continuavam acompanhando aqueles que creram. Os apóstolos pregavam em alguns lugares e para confirmar o que eles estavam falando que era verídico, que era real, o Senhor deu a eles o poder de fazer sinais e milagres. É claro, porque eles não tinham a palavra, não podemos nos esquecer disso. Porque se nós temos a palavra confirmada, a igreja instituída, a presença do Espírito Santo, o maior sinal, o maior milagre que os cristãos podem mostrar para aqueles que não creem são as nossas próprias vidas. É a mudança que acontece nas nossas vidas. É andarmos na luz para que a gente mostre para todo mundo que nós enxergamos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque a própria Bíblia diz, que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E, para finalizar, cada vez que os irmãos Paulo e Barnabé tinham que fugir, eles não fugiam para se esconder. A fuga deles era para não morrer, mas eles continuavam pregando. Então eu posso dizer que eles fugiam para pregar em outro lugar. Eles não fugiam para se esconder. Porque se tem uma coisa que a igreja não podia admitir, e nem o Senhor Jesus permitia, era covardia. E nós estamos acompanhando várias aulas, várias lições, de que a igreja orava não para que Deus se livrasse dos seus inimigos, mas para que Jesus desse coragem para a igreja continuar pregando. E algo sensacional acontece no capítulo 14, porque aqueles que se alegravam, os gentios, aqueles que não tinham Deus, não eram descendentes de Abraão, mas que eles estavam felizes por aceitar o Evangelho e por saber que Jesus morreu por eles também, eles ficaram simplesmente enlouquecidos, mas estavam cometendo um erro grave, exaltando o homem. E isso que nós temos que nos livrar. Algumas comunidades começaram a gostar tanto do que Paulo estava falando e Barnabé, que chamaram eles até pelo mesmo nome dos deuses que eles seguiam antes, que era Júpiter e Mercúrio. Deuses da mitologia grega misturada com Roma, tá certo? Que trazia para eles como se eles fossem deuses. E eles começaram a trazer oferendas para Paulo e Barnabé, vê se pode, paparicando, babando dois homens. Mas Paulo e Barnabé brigando muito severamente com eles, clamando-os, ajoelhados. Paulo e Barnabé chegaram a rasgar as roupas deles, que era um sinal de humildade, para dizer: não façam isso comigo, porque eu também sou homem, louvem a Jesus. E isso tem sido uma tendência do mundo, adorando homens, achando que os homens é quem tem poder, ressaltando, sendo fãs, Fãs é que eu sou fanático por você, fãs de homens, adorando homens. Você vê até uma religião mundial aí que tornaram esses homens santos, especiais, melhores do que os outros, que colocaram para eles imagens, que essas imagens são adoradas, o que é grande pecado diante de Deus na Bíblia. Usar uma imagem de qualquer ser, seja humano, seja réptil, seja quadrúpede, seja o que for, para exaltar em nome de Deus. E Paulo aqui, Barnabé, rasgam as roupas para dizer que eles também são homens. E eles estavam ali para exaltar a Jesus. E nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso meio. Porque todos nós estamos aqui para louvar a Cristo, adorar a Cristo como Filho de Deus, que deu a vida por todos nós. E isso é o grande fator de vitória da igreja. É manter Jesus no trono, como Senhor dos Senhores. Bom, eu quero... agora chegou o momento de fazermos a nossa leitura. Eu não sei se algum irmão quer comentar alguma coisa,
né? A gente não leu ainda, mas são pontos muito importantes para a nossa leitura de hoje. Se tiver algum irmão para fazer algum comentário ou pergunta, por favor, irmãos. Que aí a gente já lê, porque são 2 capítulos para a gente ler hoje. Alguém? Bom, se tiver também, daqui a pouco vai levantar a mão e vai interromper a gente. Então vamos aproveitar muito bem, irmãos, a leitura de Atos capítulo 13 e 14. E se tiver vontade no meio da leitura, por favor, vamos fazer isso, tá bom? Eu vou fazer a leitura na revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Atos dos Apóstolos, segundo os textos colocados por homens, mas segundo a própria Bíblia, são as ações de Jesus com toda a equipe que ele formou. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, ainda chamado Saulo aqui, né? Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito interessante aqui, né? Que eles já estavam jejuando e orando. E quando eles foram chamados, enviados, continuaram jejuando e orando. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, isso aqui, irmãos, é a rotina de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. É a minha e a sua. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, uma cidade, uma região, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João participando com eles dessa viagem, como auxiliar. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, Sérgio Paulo, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava com eles para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, se colocava contra eles, o mágico, porque é assim que se interpreta o nome dele, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, que era o seu nome romano, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Claro, irmãos, se vocês me permitem um comentário, uma pessoa que faz de tudo para desviar a pessoa do caminho, a pessoa está indo para o caminho certo do reino de Deus e alguém vem para mandá-lo para outra direção, para longe de Deus, Paulo tinha que se opor. Versículo 11. Pois agora, eis que aí sobre ti a mão do Senhor, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa de escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E é muito interessante, irmãos, a gente vincular aqui a palavra doutrina com a repreensão. Muitas vezes pensamos na igreja que doutrina é apenas quando tomamos a ceia. Muitas vezes falamos que doutrina, já vou te dar a palavra, irmão, que a doutrina é somente uso de instrumento ou não, mas nós esquecemos que uma doutrina muito importante da igreja no primeiro século era repreensão. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, deve ser usada para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E muitas vezes nós pulamos essa parte de repreensão. Parece que muitos hoje vivem sem repreensão. Que chance eles vão ter de se arrepender se não forem repreendidos? Irmão Edivaldo. Tá.
Tá certo. Versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, filho de toda justiça, inimigo de toda a justiça, não cessarás. Agora eu li errado, foi, irmão? Poxa vida, de toda injustiça. Agora tá certo. Isso mesmo, irmão, não deixa escapar não, tá certo. Continuando. Obrigado, irmão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então Paulo e Barnabé continuaram sozinhos. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado até a sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, que era costume na sinagoga, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação para o povo, diga ela agora. Versículo 16. É claro que Paulo não vai perder esta oportunidade. E como é importante, irmãos, estarmos preparados para a oportunidade quando alguém perguntar se queremos falar alguma coisa. Versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo sinal com a mão de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Olha só o que Deus teve que suportar. Versículo 19. Aqui é o apóstolo Paulo lembrando para todos aqueles que estavam na sinagoga toda a origem deles. Tudo que Deus fez na história deles e protegeu eles para chegar onde eles chegaram. Versículo 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã para que eles a possuíssem, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, ou seja, passado depois de 450 anos, Deus deu uma terra para eles. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Paulo disse isso porque os judeus tinham Davi como um grande exemplo. Eles se chamavam não apenas filhos de Abraão, mas eles diziam que eles eram da casa de Davi. E eles tinham por Davi aquele que os libertou dos outros povos inimigos. Por isso que ele está falando aqui que eles venceram 7 nações para poder chegar até a terra prometida, que é a Palestina que nós conhecemos hoje. Porque daqui a pouquinho o apóstolo Paulo vai falar: Jesus é maior do que Davi. Se tem alguém que vai livrar vocês dos laços do inimigo, esse alguém é Jesus Cristo. E aí ele continua o discurso, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Porque na profecia dos judeus, Jesus viria da tribo de Davi. 1000 anos depois de Davi, chegou Jesus. Então, aqui Paulo está mostrando da história que eles conheciam muito bem, mas eles pararam em Davi. Porque eles não deveriam adorar Davi, muito menos ter Davi como seu Salvador, mas sim
aquele que era maior do que Davi. Versículo 25. Mas, ao completar, João a sua carreira dizia: não sou quem supondes. Eu pulei aqui, tá? Versículo 24, desculpe. Havendo João primeiro pregado todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, João Batista, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram assim as promessas. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois, cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Continua o discurso de Paulo lá na sinagoga. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, que o corpo de Jesus não se desfizesse. 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Anotai, pois, versículo 40, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Ou seja, cuidado para que isso que os profetas também disseram não aconteça com vocês. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que nem crereis se alguém vô-las contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Pediram para eles repetirem. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E aí estes, falando-lhes, os persuadiam a permanecer na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram a eles: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus a vocês, judeus. Mas posto que vocês rejeitam e a vós mesmos vocês se julgam indignos da vida eterna, olha que coisa incrível. Quem rejeita o evangelho de Jesus está se dizendo que é indigno da vida eterna, então não posso aceitar. Não aceito o sacrifício de Jesus. Eis aí que vos volvemos, que vamos virar para os gentios e pregar para eles. Porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios,
a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, aqueles que não tinham Deus, que não eram judeus, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram grande perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiam para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, depois de terem sido expulsos de lá, entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos judeus e dos gentios, uma briga tão grande, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para a cidade de Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então, ali também anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Interessante, irmãos? Quando tanta perseguição acontece, vem um milagre desse, e um homem desse conhecido por toda a comunidade foi curado, passou a andar. Imagine quantas pessoas passariam a crer. Quando as multidões, versículo 11, viram o que Paulo fizera, gritaram em língua caônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, pensando que eles eram deuses, versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que vocês fazem isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vocês se convertam, e vocês continuam nelas. Ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que eles impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram ele para fora da cidade. E olharam para ele e viram como se ele estivesse morto. Acharam mesmo que ele estava morto. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos em volta dele,
Paulo se levantou e entrou de novo na cidade. Que persistência, que coragem dele. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para a cidade de Derbe. E tendo anunciado o evangelho, gente, esses homens não param, essa igreja não para de pregar. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Voltaram para Antioquia e começaram a falar: olha tudo que a gente viveu lá, olha as perseguições, fui até apedrejado, olha as cicatrizes aqui, minha roupa manchada de sangue. Mas isso é para encorajar vocês, ele disse, versículo 22, vou ler de novo. Fortalecendo a alma dos discípulos. Olha em que a alma dos discípulos são fortalecidas. Exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, o bispos ou pastores, que eram as mesmas pessoas, eleição dos homens, dos anciões, dos homens mais experientes na vida, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Olha quantas cidades, quantos lugares. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, olha o caminho de volta, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não muito tempo ali com os... Gente, até dá para... Acho que caiu ali.